A eleição em São Paulo conta com mais de 9 milhões de eleitores. A capital paulista concentra 1 a cada 5 votantes no país e é responsável pela maior eleição municipal do Brasil. Pois é, Carol. E para debater esse assunto e ter uma análise apartidária, recebemos no SampaCast de hoje o cientista político Paulo Roberto de Souza, que é professor da pós-graduação em Mídia, Política e Sociedade da FESP-SP, Escola de Sociologia e Política de São Paulo. São Paulo é o centro que vai irradiar toda uma cadeia para o interior. É o centro mais diverso, mais pluripartidário e multiideológico que nós temos no estado, talvez até no Brasil. A desinformação, ela tem dois lados aí muito significativos. O primeiro existe um aumento da desinformação significativo, continua-se publicando muita desinformação. O que nós podemos dizer é que quanto mais jovem as pessoas são, mais elas são influenciadas pelas redes sociais. Isso, de fato, já é uma constante que é identificado no Brasil e em diversos outros países democráticos do mundo. O voto é o primeiro passo, mas é o passo fundamental que garante toda uma sucessão de possibilidade de intervenção no espaço público e no espaço político. Porque, mais do que ideológico, o voto, principalmente o voto municipal, ele é um voto orientado pela demanda. Olá São Paulo, olá Brasil, eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada Heloíse Ramada. Tudo bem, Elo? Tudo bem, Carol? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Oi, Paulo, seja muito bem-vindo ao SampaCast e agradecemos a sua presença. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Carol, olá, Heloíse, olá a todas as pessoas que estão acompanhando o SampaCast. Gostaria de agradecer o convite, espero que tenhamos uma ótima conversa sobre as eleições paulistanas. Paulo, para começar o programa, vamos falar de como que é o processo eleitoral aqui na cidade de São Paulo e quais são as particularidades aqui da cidade. Tá certo. Bom, nosso processo eleitoral é um processo parecido com nossas eleições nacionais e estaduais. Nós votamos voto direto para o candidato a prefeito ou prefeita e nós votamos também direto para o nosso representante no legislativo, vereador ou vereadora, né? E esse voto vai contar proporcionalmente depois dentro de todo o montante do partido ou da coligação, ou da federação, perdão. E aí sim nós vamos saber quem são os nossos vereadores primeiro, já no primeiro turno, e se haverá segundo turno ou não, entre dois candidatos mais bem votados, e aí depois voltamos às urnas e votamos, né, novamente direto para prefeito. São Paulo tem particularidades, principalmente em relação ao seu tamanho, né? São 9 milhões de eleitores, pelo menos, historicamente, com exceção de 2020 por causa da pandemia, historicamente 2/3, ou seja, 6 milhões dessas pessoas vão votar em algum candidato, né? Não vão se abster ou não vão votar branco e nulo. E nós temos um universo muito particular que não é tanto como as cidades menores do Brasil, porque cidades menores nós geralmente temos uma composição de vereadores localizada por bairros ou regiões dessas cidades, mais especificamente, né? Pessoas que são mais atreladas à comunidade onde vivem, a movimentos, a organizações sociais daquele local. Já São Paulo, pelo seu tamanho, pela sua visibilidade, ela acaba tendo um processo eleitoral com peso mais ideológico muito significativo. Então, temos tradicionalmente também esse tipo de vereador, o vereador que nós chamamos de território, mas nós também temos vereadores ideologicamente atrelados a questões religiosas, a questões de identidades, né, a questões ideológicas mais tradicionais como direita e esquerda também. E se a gente fizer um comparativo, né, de São Paulo com as outras grandes cidades do mundo, essa questão do processo eleitoral, a gente tem mais pontos negativos ou positivos?
Eu acho que nós temos mais pontos positivos. Nosso processo eleitoral é um processo muito consolidado, muito transparente. Boa parte da população sabe muito bem como funciona o processo, essa adesão aos vereadores e vereadoras também, cada vez mais com um processo de transição, onde é mais importante que se vote em alguém para vereador, porque essa pessoa precisa ter pelo menos 10% do quociente eleitoral para poder vislumbrar uma vaga. As pessoas cada vez mais estão empenhadas em apoiar um vereador, uma vereadora e, consequentemente, em conhecer melhor as opções que tem. E sobre a polarização, né? Como você avalia o perfil dos eleitores paulistanos? Bom, os eleitores paulistanos não fogem muito à regra dos eleitores brasileiros, né? Com as suas particularidades, obviamente, do local. Mas nós podemos ver que é uma eleição ainda muito polarizada. Um outro ponto importante dessa polarização, para a gente desenvolver esse tópico até com mais atenção, é que existe ainda na cidade de São Paulo uma descrença significativa na política e nos políticos, né? Então nós vislumbramos um cenário até o fechamento das urnas agora de um empate triplo, de duas candidaturas que estiveram à frente boa parte do período, mas sem nenhuma delas conseguir se desgarrar significativamente para ser uma alternativa consistente e depois esperar o seu desafiante ou não para o segundo turno. Sempre houve nesse processo, pelo menos desde o início do ano, um espaço para um azarão, um espaço para um antipolítica, um espaço para o anti-establishment, aquele que consegue mobilizar uma crítica forte para quem já está na política em seu favor, que não está ainda na política. Então, nesse sentido, ainda é muito parecido. Outro ponto significativo é quando a gente vê os pesos dos votos, né, de determinadas identidades políticas importantes. Então, nós vemos um peso dos votos significativo ainda do campo progressista, da esquerda, nas suas candidaturas, mas vemos também um peso do voto significativo da direita, né, do campo conservador, e também desse voto anti-establishment que a gente pode chamar de voto populista, né? Essas forças ainda estão muito claras e fortes. Ainda faço uma observação para o voto dos evangélicos, né? Os votos dos evangélicos é muito significativo e pode ter resolvido agora a ida de pelo menos um dos candidatos da direita para o segundo turno. Uhum. E a gente falando da capital, né, da cidade de São Paulo, o estado também concentra o maior eleitorado do país, né, o estado, né, a capital é o quinto maior, e a gente vê que há diferenças, né, entre o restante do estado para a capital, né? O senhor enxerga isso? O interior ainda é muito mais conservador do que aqui na capital, que a gente já teve governos de esquerda, de direita, de centro? Sim, eu diria mais, eu diria que o interior voltou a ser mais conservador, né? Então, num determinado período ali, perto dos anos 2010, nós tivemos mais presença de prefeitos de esquerda em algumas cidades do interior. Para a gente fazer uma geolocalização disso, que é importante, eu vou dizer o seguinte: São Paulo é o centro que vai irradiar toda uma cadeia para o interior. É o centro mais diverso, mais pluripartidário e multiideológico que nós temos no Estado, talvez até no Brasil, mas eu vou me concentrar no Estado. O que eu quero dizer com isso? Em São Paulo, as diferentes correntes políticas têm maior representação e disputa, como eu estava dizendo, inclusive na questão dos vereadores. A gente vai ver que nós temos uma variedade de perfis de vereadores que dificilmente se encontra em outra cidade do país, né? Talvez um pouco no Rio de Janeiro, talvez um pouco em Porto Alegre, mas não muito mais que isso. Quanto mais distante você vai saindo da grande São Paulo, depois da região metropolitana, mais coeso, de forma conservadora, se torna o eleitorado de São Paulo. Com algumas exceções, que algum dia foram menos, mas hoje já estão muito coesas pelo campo conservador, como, por exemplo, Ribeirão Preto, que já teve mandatos progressistas, mas hoje não existe qualquer resquício, qualquer possibilidade disso acontecer, inclusive agora nessas eleições. Então, e aí o segundo ponto disso cidades satélites,
que também tem uma economia variada, que várias delas têm a presença de universidades, grandes universidades públicas, estaduais e até federais, estas cidades também podem ter um pouco de variação menos conservadora que as demais. Agora, as cidades mais rurais ou mais dependentes do agronegócio, essas têm uma característica conservadora muito coesa, né? E ela, inclusive, apareceu de forma muito consistente, inclusive nas eleições estaduais, as últimas 2 eleições, que o candidato da Grande São Paulo, não só da capital, aquele que foi eleito pela Grande São Paulo, não foi eleito pelo Estado, porque o interior teve um voto muito mais coeso e acabou conseguindo eleger o candidato de sua preferência contra o candidato da região metropolitana. Em relação aos eleitores, eles têm características que unem esses eleitores? Eles têm algo em comum, esses eleitores? Da cidade de São Paulo? Isso. Tem várias características que os unem, né? Dentro de uma sociedade tão heterogênea como a da cidade de São Paulo, ao contrário das teorias tradicionais, que sempre orientaram a análise muito ou pelas questões de classe ou pelas questões político-ideológicas, hoje nós temos uma multiplicidade de identidades sociais que foram politizadas, né, e criaram, vamos dizer assim, uma vida própria, uma agenda política própria e, consequentemente, clamam por uma representação própria. Então, nós já vimos na última legislatura e veremos agora nessa nova uma emergência de representação nas periferias daqueles vereadores mais do território, né? Boa parte desses vereadores já com pelo menos o 2º, 3º mandato. Eles são muito fortes. E na região central, aí sim nós vamos perceber que teremos vereadores mais ideológicos, mais representativos de uma composição mais ampla ou mais diversa. Então, candidatos, por exemplo, relacionados às pautas de raça, gênero, provavelmente serão eleitas agora com grande votação na região central do centro expandido de São Paulo, né? Então tem essas particularidades, né? Tem outras particularidades, por exemplo, como a região da Liberdade, onde tem uma forte presença de pessoas orientais, de origem oriental. Eles historicamente têm os seus representantes e tende novamente a ter esse representante muito claramente, como também a comunidade árabe, né, e a comunidade judaica. Várias dessas conseguem ter a sua representação na Câmara dos Vereadores. E além dessa questão da representatividade, o que você acha que os eleitores têm buscado avaliar para escolher os seus candidatos, né? Assim, das demandas da cidade, você acha que tem alguma que é mais latente? Das demandas da cidade, o que nós notamos nas pesquisas, o que está mais latente é a questão da segurança, em primeiro lugar, em segundo lugar, da saúde, e em terceiro, da educação, né? Essas 3, elas estão mais direcionadas à questão da gestão da prefeitura, do executivo, né? Mas a questão do legislativo passa muito. Na nossa pesquisa a gente levantou esses dados sobre as funções dos vereadores, e nós notamos o quê? Nós notamos que as pessoas consideram muito importante que o vereador esteja presente no território, né? Se não pessoalmente, mas com a sua assessoria, com seu escritório local muito ativo, para saber das pessoas quais são as principais demandas delas, às vezes sendo um facilitador dessas demandas, né, em conexão com o subprefeito ou com as secretarias e até o prefeito. Isso é muito importante, né? E também, obviamente, um desdobramento para questões mais amplas que afetam, em maior ou menor escala, posicionamentos de vida desses eleitores, né? Para questões mais conservadoras, questões mais progressistas, relacionadas à diversidade ou não, né? Então, tudo isso colabora um pouco. Disso, então, discorre que, quando as pessoas agora vão analisar o seu vereador, né, eles vão fazer essa revisão em maior ou menor grau. A gente sabe que isso acontece propriamente agora nessa última semana que passou até chegar a eleição. Eles vão principalmente buscar o que o meu vereador ou minha vereadora fez de relevante para mim. Seja diretamente no que diz respeito ao asfalto, né, a melhoria do posto ou algo que o valha, ou seja, de uma representação da minha identidade publicamente no embate da Câmara. As pessoas vão buscar,
de alguma forma, isso, e vão tentar identificar se elas viram esses vereadores e vereadoras durante esses 4 anos. Eles estavam por aqui ou na TV? Eles estavam em algum lugar ou não? Ele sumiu, de repente apareceu há 2 anos atrás como candidato a deputado estadual e federal, perdeu, sumiu de novo e agora voltou fazendo campanha. Tudo isso, em menor ou menor grau, vai afetando. Vai conversar com suas redes, né? Seja suas redes, as mães nas escolas, as pessoas nas UBSs e nas UPAs, sejam na igreja, né? Ou em outros espaços religiosos, seja no trabalho. As pessoas vão conversar entre si agora e aí existe esse espaço, inclusive, para disputa desses votos, com críticas a esses vereadores por parte de outros candidatos. E então a gente tem essa disputa aberta para tentar ressignificar essa representação. E em relação à desinformação, como que os eleitores fazem para vencer a desinformação, né? Para ir na informação correta, não ser pego ali por uma informação equivocada, que a gente sabe que acontece muito. Esse é um bom ponto, Carol, porque assim, tem duas... A desinformação, ela tem 2 lados aí muito significativos. O primeiro existe um aumento da desinformação significativo, continua-se publicando muita desinformação por canais já mais bem estruturados, em grupos com um maior histórico, né? Grupos que já têm aí quase 10 anos, muito bem alimentados em redes sociais fortes, né? Ou seja, grupos que você entra, grupos que são ou que você entra pela família, por amigos próximos, né? Por pessoas do trabalho, dos seus espaços religiosos, etc., ou até dos seus representantes, que gera uma confiança maior. Então, temos um problema nesse sentido. Um outro ponto da desinformação, é o que nós vimos muito nessa campanha, é o quê? É de redes que não aparecem, né, de grupos que não aparecem diretamente ligados à política. Eles aparecem como comunidades de jogos, né, como incentivo a sites de aposta, dentre outras dessas coisas, e que, a partir disso, você, de repente, é inundado com conteúdos, inclusive de conteúdos de desinformação. Aí é um ponto de que as pessoas, se elas, a depender do quão de saco cheio, incomodada elas estão com isso, essas pessoas tendem a sair mais desses grupos, e as pessoas que não se incomodam tanto, ou que veem um interesse de talvez ganhar um dinheiro ou participar dessa comunidade, se sentir parte, fiquem. Mas a tendência é essa. O outro ponto é que boa parte da desinformação, e diversos estudos trazem isso, eles trazem também opiniões, posicionamentos e mexem com o imaginário já pré-estabelecidos antes do processo eleitoral de boa parte desses grupos. Boa parte da desinformação, boa parte e mais boa parte ainda daquelas que têm algum efeito, elas mexem com o imaginário dessas pessoas que convergem para uma posição mais ou menos consolidada. Então, é difícil dizer o quão percentual das pessoas que, aí o que mais importante, né, que reproduzem dessa desinformação, acreditam ou não nela. Porque boa parte elas acreditam no que aquilo quer dizer e acreditam que aquilo pode gerar um efeito que elas gostariam que gerasse, que é principalmente deslegitimar, atacar candidatos contrários, adversários dos que são os seus. Tá? Então, hoje eu vejo... Claro, uma responsabilidade, a primeira responsabilidade é sempre de quem produz a desinformação, mas eu vejo cada vez mais uma necessidade de responsabilização de quem compartilha, né? E, efetivamente, de quem possa vir acreditar em coisas que são para lá de mentirosas, de faltas de prova e que, efetivamente, fazem agressões morais significativas contra determinados candidatos e candidatas. E, professor, essa questão das fake news, dessas notícias falsas e do combate à desinformação tem sido um dos grandes desafios nessas últimas eleições e nesta também?
Sim, e pelo jeito ainda vai demorar bastante tempo para deixar de ser um grande desafio, né? A gente está vivendo um momento, né? Eu comecei falando lá atrás com uma crise da representação, da legitimidade, da desconfiança com o campo político, mas nós estamos vivendo um momento muito universalizado, na verdade, que é de uma crítica a todas as grandes verdades que a modernidade estabeleceu, né? Então a verdade da ciência está em crise, a verdade da classe política tradicional está em crise e a verdade da mídia tradicional, ou que hoje a gente chama de mídia de referência, porque elas também estão em todos os formatos, da mídia de referência, ela também está em crise, né? E qual que é a consequência dessas crises? E aí, para não dizer que eu só digo do campo dos outros, o campo da ciência política também está em crise, principalmente das pesquisas eleitorais, né? Eu faço campo e, com frequência, quando nós estamos fazendo pesquisa de opinião na rua, as pessoas se negam de forma, às vezes, contundente, até ofensiva a responder, porque já tem uma desconfiança dos institutos de pesquisa dizendo que eles vão manipular os resultados, né, que significa mostrar que o meu candidato não vai ganhar. Mas, enfim, né, geralmente é assim, né, quando o meu candidato não está na frente, é manipulado. Quando o meu candidato está na frente, ótimo, não para de crescer. Mas, então, dentro desse turbilhão de crise de legitimidade, de desconfiança, você tem também, por outro lado, uma espécie de criação, de destruição criadora, de emergência, principalmente com as facilidades, né, que a internet, as plataformas trazem, a emergência também de novos canais de comunicação, né? Então, temos aqui a emergência. Inicialmente, lá atrás, foram a emergência dos blogs, né? Os blogs jornalísticos surgiram ali como algo importante. Aí foram se desenvolvendo, então, novos canais de comunicação na internet, novos portais também. E foram, consequentemente, né, de todo esse desenvolvimento, inclusive o podcast, né? O formato que nós estamos trabalhando aqui, que também se expandiu com muita gente fazendo. A maioria sem toda essa organização, sem esse roteiro, toda essa equipe, né? A maioria senta e fala. Mas o fato é que tudo isso gerou o quê? Novas ilhas de confiabilidade, né? Novas ilhas segmentadas de uma sociedade, ou de muitas sociedades que se fragmentaram, que os diversos grupos têm desconfiança entre si, que não conversam entre si, a não ser em momentos eleitorais. Então, dentro da confiança, a produção de fake news, quem está na bolha A só vai receber coisa com aquele viés da bolha A. E aquele viés, ele tem, né, não que seja necessário, nem é intencionalmente, mas ele tem uma forma de abordar com desconfiança todos os outros que vai se estabelecendo. Quando entra uma fake news ali, né, que não seja tão absurda, mas que, né, gere algum tipo de indignação dentro daquelas diversas indignações que essas pessoas têm todo dia, ela tende a ter um efeito considerável. Quando ela sai dessa bolha, porque, né, quem fica preso nessas bolhas, as pessoas, principalmente as cronicamente online, né, que são os pontos nodais desses, e que estabelecem essas bolhas com laços fortes, eles vão começar a ter que legitimar e justificar essa notícia, né, dentro de outros espaços, com as pessoas que vão ter, boa parte delas, dúvidas a depender do grau de confiança, posicionamento, como ver aquela questão que está sendo colocada. E aí sim você tem um processo de que em algum momento alguém pode identificar essa fake news e jogar. Pela estrutura das plataformas, pelo direito à privacidade das conversas, etc. e tal, é muito difícil você pensar em algo que possa tentar controlar isso, que não seja minimamente invasivo. Então você não pode fazer esse controle. Você só pode, né, aí, pegando a nossa estrutura, o nosso judiciário ele só vai poder tentar identificar isso a partir de uma provocação, de alguma denúncia, né? E aí sim iniciar um processo para pedir acesso a esses dados, que tem que passar por diversas instâncias, inclusive, às vezes, pelo cumprimento dessa plataforma, para dar acesso a esses dados, para identificar quem está fazendo isso,
né? A gente vê, por exemplo, o caso do X no Brasil, como lida com essa complexidade, né? Ao ponto de agora ele ser penalizado e ficar fora tantas semanas aí fora do ar. Então, é um processo que depende das instituições, depende dos grupos políticos e dos políticos, obviamente, mas também depende da própria cidadania, né? De como trabalhar com isso, de como abordar, de inclusive uma articulação da cidadania com mídias de referência, com representantes políticos, com o judiciário e seus canais de comunicação com essa população, para que se haja na medida que isso aparece. Mas não tem, a princípio, não tem muita forma, além disso, de lidar. É uma questão de, para finalizar esse ponto, de restabelecer laços de confiança significativos numa sociedade que não me parece que vai acontecer num curto prazo, no caso da sociedade brasileira e, consequentemente, da sociedade paulistana. E, Paulo, na sua visão, os paulistanos eles já estão habituados com os termos políticos? Eles são educados politicamente? Eu não diria que estão totalmente habituados, tá? Nós temos grandes conceitos muito óbvios que as pessoas sabem, mas existe, principalmente aí, cabe inclusive porque é o tipo de consumo na mídia de referência, todo um vocabulário que é muito restrito, né? É o restrito aos formadores de opinião, aos especialistas, aos políticos e àqueles que trabalham efetivamente com política ou que podem, em maior grau, influenciar as pessoas ao seu redor, né? Então, por exemplo, para citar um termo, né? Quociente eleitoral. A maioria das pessoas não sabe o que é quociente eleitoral, não sabe como funciona o quociente eleitoral. Então, assim, eu dou aula numa pós de mídia política e sociedade. Então, boa parte das alunas e alunos vem da comunicação, né? Vem tanto do jornalismo como do marketing, etc., da publicidade. Então, tem um momento, né? A disciplina que eu ministrei no semestre passado é exatamente sistema político partidários e eleitorais, né? E aí chega o momento do quociente eleitoral, né? Então, assim, eu fico 4 horas da aula mostrando qual que é a lógica do negócio, como funciona. Primeiro, para aí depois, quem sabe no começo da próxima aula, porque a primeira já acabou, a gente discutir o quão justo é, o quanto isso é representativo, qual a impressão que passa para as pessoas. Que, por exemplo, o que significa menos de 10% dos vereadores e vereadoras de São Paulo ser eleitos por votos próprios e não pelo montante do que o seu partido da sua federação ganhou de votos, né? Porque, grosso modo, é isso. O quociente eleitoral de São Paulo vai ser, provavelmente, agora, no cálculo que nós teremos hoje, 100 a 120 mil votos para ter uma cadeira. Então, individualmente, quem tiver 120 mil votos vai ser eleito vereador de São Paulo. Mas cada partido / federação tem pelo menos 55 candidatos a vereadores, né? Então, isso se pulveriza e a gente não vê. E a gente vai ver, então, que desse montante todo, entre 5 e 8 vão passar desse número. Os demais não vão passar, né? As pessoas não sabem disso, elas só sabem que o candidato foi eleito ou não. E aí, quando você tem aquelas últimas cadeiras, que de repente às 23 horas vai estar com uma candidatura, mas às 23h52 ela vai estar com outra, aí as pessoas, mesmo pessoas que entendem, vão falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Então não tem, porque você tem um recálculo que passa por quem tem mais voto, pelo descarte, tem toda uma mudança que você tem que ter muito conhecimento, acompanhar afinco para saber, né? Então, esse ponto mais técnico, esse ponto, né, do cálculo dos votos, do peso que tem o voto, etc., de fato a maioria das pessoas não sabem. Por outro lado, boa parte das funções do prefeito e dos vereadores, a maior parte das pessoas sabem o que eles precisam fazer. Tem algum nível, quando a gente vai a campo, principalmente em pesquisas qualitativas, quando a gente faz rodas de conversa, né,
para desenvolver mais o assunto, a gente percebe que aí sim as pessoas não sabem muito bem o que faz o subprefeito. O subprefeito é um cara do prefeito que fica aqui, tá? Mas o que ele faz? Qual que é a função dele? Qual é o subprefeito da sua região? As pessoas também não sabem, né? Porque são 96 distritos, 1.800 bairros, só que de subprefeitura, se não me engano, temos 30 e poucas, agora me fugiu o número. Então, as pessoas não sabem, né? Então, por exemplo, as pessoas que moram no meu bairro da Vila Buarque, o subprefeito delas é da Sé, mas eles não sabem disso. Então, quando tem algum tipo de participação para conselhos municipais, conselho de cultura, conselho de saúde e tal, aí as pessoas às vezes se mobilizam, mas a maioria delas nem sequer sabe que existe esse conselho, qual é a função desse conselho. Então, tem diversas coisas que as pessoas não sabem. E aí, para finalizar, dentro dessa questão que não sabe, que é um problema mais amplo e não é exclusivo de São Paulo, é a questão relacionada ao Pacto Federativo e quais são efetivamente a responsabilidade de presidente, governador e prefeito, né, nas principais áreas do orçamento público constitucional. Então, o que é da saúde relativo ao governo federal, à federação, ao estado e à prefeitura? As pessoas confundem muito. Então, a tendência é ou o prefeito é super cobrado ou o presidente é super cobrado e o governador aí fica numa zona cinzenta que ninguém sabe muito bem qual que é a função dele. Mas existe toda essa desigualdade e isso também, essa falta de conhecimento mais ampla, quase que generalizada, é muito bem explorada pelas diversas candidaturas. Né? Tanto dizendo que vai fazer muito mais do que pode fazer, ou cobrando muito mais do que efetivamente o atual prefeito poderia fazer. E ainda falando sobre essa questão da educação política, né? Assim, seria de quem essa responsabilidade de educar as pessoas politicamente, né? Para que elas entendam o processo do qual elas fazem parte, né? As pessoas votam, né? Participam diretamente, né? E a pessoa, né? Que queira saber mais, quais são os caminhos que ela pode seguir para se educar mais, entender mais, participar mais. Certo. Então, o primeiro ponto, efetivamente, para mim, é a questão da educação, tá? E aí, universalmente, porque nós sabemos que existe diferenças significativas de currículo, inclusive entre escolas públicas e particulares, né, no Brasil e também em São Paulo, que seria importante, por exemplo, já no início da maturidade, né, das pessoas ali no ensino médio, elas já terem disciplinas relacionadas tanto às ciências sociais, né, que é a minha área e que foi, né, diminuída sua presença já muito pequena no currículo, juntamente com história, com geografia, orientada muito mais para mapear para as pessoas como funciona a nossa sociedade, como funciona o nosso Estado, como funciona a política. É dizer, ensinar para as pessoas minimamente o que é o Pacto Federativo, qual que é a função de presidentes, ministros, governadores, seus secretários, prefeitos, seus secretários, e do Legislativo e o Judiciário. Né? Por que é importante que o Judiciário tenha a sua autonomia respeitada? Né? Quais são os limites da representação, não só do apoio, mas também da contestação? A partir de qual momento da contestação isso não passa a ser um risco para o nosso próprio sistema? A importância e a diferença da democracia para regimes autocráticos, autoritários e totalitários. Por que é importante a gente ter a autonomia de escolher nossos representantes, mesmo que nós escolhemos errados, mas por que é importante a previsibilidade, inclusive para a gente se arrepender e votar depois em outra candidatura. Pode ser do mesmo espectro, mas pode ser de outro. A gente muda durante a vida, nossas prioridades, nossas necessidades, nossas demandas mudam. A democracia, inclusive, permite que nós assumamos diversas identidades políticas durante a vida, que nós possamos ser jovens, orientados pela identidade política de um estudante que quer ter acesso ao ensino de qualidade, mas depois nós nos tornarmos um adulto que estamos pensando também numa melhor execução dos nossos impostos, ou um outro adulto mais maduro que está pensando muito mais nas relações sobre a sua identidade, seja ela sexual, racial, de gênero,
né, ou identidade ideológica dura, se posicionar sobre o mundo, e também uma pessoa mais velha, preocupada com serviços públicos, com acolhimento, com aposentadoria. Então a gente pode ter essa mudança durante a vida e de repente a gente se encontrar com pessoas que nós não nos encontrávamos há muitos anos e falar, nossa, mas quando você era jovem se falava isso. Pois é, eu mudei. E a democracia nos permite isso. E a democracia, né, e toda a sua previsibilidade nos permite isso. Então essas coisas são muito importantes, todo esse processo, uma educação, que seja uma educação política e democrática, né? Inclusive porque que preserve a autonomia de professores e alunos para fazerem esses debates, né? Porque a democracia, necessariamente, ela leva para uma diversificação, para uma diversidade, mas ela cobra uma responsividade. E a responsividade é respeitar as regras, não atentar contra os outros poderes, né? E saber o que cada um faz. E essa responsabilidade, ela precisa ser cobrada. Hoje ela só pode ser cobrada na medida quem tem maior capacidade disso. É dizer, quando um político ou uma política atenta contra as instituições, aí a gente precisa ter uma cobrança mais contundente em cima dele, porque ele sabe todas as regras, ele sabe o que ele está fazendo, inclusive de atentar contra a democracia, né? Agora, quando isso vai se diluindo numa sociedade, que responsabilidade a gente vai cobrar do eleitorado se o próprio eleitorado não sabe muito bem e está muito mais decepcionado da democracia, porque a democracia para ele é uma coisa tão abstrata que no final das contas, dadas nossas diversas dificuldades do cotidiano, para pegar só o caso da cidade, dificuldade para se locomover, para ter atendimento de serviço público, né, outras burocracias que nós temos na vida, todas essas dificuldades as pessoas tendem a olhar para a democracia e falar, isso é uma porcaria, não muda nada na minha vida. Pelo contrário, eu ainda tenho que ir a cada 2 anos, votar pelo menos uma vez e me deslocar da cidade, ir lá, porque ainda se eu não voto, eu fico depois com restrições legais, como por exemplo, para tirar passaporte. Então, a democracia vira um fardo, né? Quando, na verdade, ela tem muitas outras possibilidades, inclusive de nós estarmos falando aqui numa TV pública, né, de uma instituição do Estado, mas com uma liberdade para falar. E, Paulo, esse ano a gente teve um número maior de casos de violência política, né? A que podemos atribuir esse cenário que a gente está vivendo? Bom, sem dúvida nós podemos atribuir esse cenário a grupos que estão tensionando a democracia, a via democrática, já na última década de forma consistente, né? E aí, quando eu digo da responsabilização daqueles, né, que têm representação, daqueles que exercem cargos políticos, eu quero dizer nesse sentido. Por quê? Porque quando um representante exerce violência política, ele autoriza os representados a exercerem também violência política. E aí você tem, então, todo aquele contexto de regras, tanto as ditas como também as não ditas, né? Porque existe uma forma de funcionamento significativo dentro do sistema político, entre que os próprios políticos ali, eles se colocam um limite entre si, né? A política depende, né? A política democrática e depende do antagonismo, são grupos diversos, com visões diferentes sobre diversos temas e formas diferentes de buscar resolver esses temas, isso faz parte, tá? Mas quem compartilha as regras, né, com as possibilidades, inclusive de se provocar, né, às vezes até ser politicamente incorreto, vamos dizer, entre si, mas também tem certas linhas que você não pode cruzar, porque você está levando a política para outro campo. Aí você está levando a política geralmente para um campo moral. Quando você vai para o campo moral, você tira toda essa nuance do espaço e da esfera pública, de legitimidade daquilo que se pode, que é aceitável e que não é. Que aceitamos aqui nossas diferenças, todo mundo que está no estúdio aqui, e vamos disputar para ver quem manda mais, quem manda menos. Porque a democracia também tem isso. Quando você ganha, você não ganha tudo, porque você tem uma oposição, você tem a negociação com grupos que você não tinha previsto negociar para formar uma maioria, né? E quem perdeu também tem um espaço de oposição,
tem a possibilidade de depois tentar ganhar novamente, né, a situação. Tem todo esse processo. Então, aqui você tem toda uma dinâmica que funciona significativamente bem, ou funcionava. Agora, quando você vai para o espaço moral, essa lógica desses grupos, que é uma lógica adversarial, é como qualquer jogo coletivo de esportes, né? Você tem ali os jogadores de futebol, eles têm regras compartilhadas. Dessas regras compartilhadas, a falta é prevista, então, né, algumas provocações, algumas coisas estão ali colocadas. Você tem advertências sobre má conduta sobre isso, inclusive a exclusão desse jogo, né? Porque aqui tem toda uma nuance, um compartilhamento de símbolos interessantes. Quando você sai desse ponto, aí você vai para aquele lugar de verdade ou mentira, de sim ou não, de bem ou mal. Aí deixou de ser adversário, vira inimigo. Se vira inimigo, você está autorizado a eliminar. O que você faz com o mal? O que está no discurso de quem fala sobre o mal? Corta pela raiz, entendeu? Então você vai criando, né? Que claro, os constrangimentos eles vão desaparecendo com o passar do tempo. Então na primeira vez é um socão, né? Na segunda vez aí já é um linchamento, né? Daqui a pouco é uma facada, daqui a pouco é tiro. E aí vai. E na medida que o próprio sistema, as próprias instituições, notadamente o judiciário, não consegue lidar com isso, todo mundo fica muito à vontade para isso, né? E nós não podemos esquecer que o histórico de violência política no Brasil né, desde a sua Constituição. A verdade é essa. Nós temos, inclusive, esse é o período que nós estamos vivendo, desde a nossa Constituição de 88, o maior período democrático do país, né? Então, para vocês verem, um país de 524 anos, nós não temos ainda 40 anos de uma democracia minimamente consolidada, porque está enfrentando problemas com isso. E uma parte desses problemas é efetivamente a violência política. Por outro lado, o que eu vejo nessas eleições? Uma maior cobertura e exposição dessa violência política. Isso traz um mínimo de alento de que isso está se tornando cada vez mais reprovável novamente, né? Voltando um caminho de reprovar isso e então de ter menos engajamento contra sanções a quem comete violência política. Então é mais ou menos esse o quadro que eu vejo. E esse ano a gente tem uma novidade, né, falando de eleições municipais, porque a gente tem a federação, né, as federações. Uhum. E o que o senhor vê de mudança nisso no âmbito municipal? O que eu vi até agora das federações não é muito diferente do que aconteceu no nível estadual e federal, né? É dizer, as federações são o primeiro teste para partidos pequenos que nunca tiveram um bom desempenho ou partidos que vêm em queda na iminência de desaparecer, mais consolidados. E aí eles vão fazendo então as suas federações, eu diria de forma político-ideológica mais ou menos pragmática, né? Então tem algum tipo de identificação esses partidos de modo geral. O que eu percebo é que já existe mais ou menos consolidado uma tendência à fusão dessas federações em novos partidos ou sob a égide de um só desses partidos, né? Um partido novo. Agora, nos últimos anos, inclusive, os grupos políticos estão excluindo o nome partido, né? Estão trazendo mais palavras de ordem ou identificação de uma identidade, de uma demanda muito forte, né? Então, a tendência, o que eu percebo, é que as eleições municipais estão trazendo, de fato, esse novo processo que tende a ter uma diminuição na quantidade de partidos no Brasil, porque as regras que vão ainda aumentar e elas só se consolidam em 2030, elas exigem cada vez mais dos partidos para que eles consigam ter acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral, né? Para quem não sabe, é diferente de fundo partidário e eleitoral.
fundo partidário é o fundo que os partidos recebem anualmente, né, para existir e para sustentar toda a sua infraestrutura. E o fundo eleitoral é o que os partidos que têm representação, acho que agora está em torno de 2%, não lembro agora, mas tudo bem, que tem a representação, fazer as suas campanhas, né, numa forma de que a democracia funcione com menos intervenção de grupos de interesse mais poderosos sobre os menos poderosos possível. E isso, de fato, não aqui nos Estados Unidos não, que é mais privado, lá o lobby é legal, então as campanhas são mais particulares. Mas aqui em toda a Europa Ocidental, né, nos nossos vizinhos de América do Sul, ter partido político, o partido político ele depende dos fundos do Estado, né? Isso também traz problemas, né? A gente tem uma literatura já considerável, porque parte da crise que nós estamos vendo de legitimidade é uma crise da própria forma partido político, né? Da dificuldade que se tem de representar, porque os partidos políticos eles viraram eles próprios fiadores da democracia e dependentes da democracia, né? Então, a tendência é que eles tentem fazer partidos mais fortes, porque dá maiores vantagens, inclusive dentro do campo partidário, da estrutura partidária do Estado, né? Para que se tenha mais cargos, para que se mantenha mais próximo do poder ou no próprio poder, influencie mais as gestões públicas. E em relação à tecnologia, ela avança a cada eleição, né? A gente tem sempre novidades e a mais recente é o uso da inteligência artificial. O que muda no processo eleitoral com a tecnologia avançando tanto e agora com o uso da inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial, ela facilita, pelo que eu estou acompanhando, no momento, muito para o poder de síntese, principalmente das campanhas, das estratégias eleitorais, né? Então, num contexto de sociedade que você tem cada vez mais informações, né, sobre o que está acontecendo, a inteligência artificial ajuda a, por exemplo, criar, né, um clipping sucinto sobre o que se está mais noticiando e quais as características dessa notícia, né? Quem está sendo abordado de forma mais positiva, quem está sendo mais negativa, o que está pegando mais, né? E que isso vai se desdobrar em todas as análises de outras inteligências, como, por exemplo, que se usa muito hoje, tanto nas análises como as que eu executo em alguns do meu trabalho, mas das próprias campanhas, né? Os chamados dashboards, né? Que são planilhas, gráficos que vão sendo atualizados durante o dia e alimentados em tempo real. E então cria toda uma facilidade para isso, para você não gastar tanto tempo para identificar, por exemplo, uma onda, uma crítica, uma fake news, né? O próprio humor da população que está colocada ali. Eu acho que, nesse sentido, a inteligência artificial ajuda bastante, como uma grande agregadora e compiladora de dados. No entanto, para estratégias políticas, para ação política, ainda necessariamente nós precisamos do capital humano, né? Então, as pessoas, as estratégias, o conhecimento, a experiência, como trabalhar com esses dados, no que isso vai ajudar, isso ainda que é o principal do campo político, né, da política, efetivamente, que é convencer a maior parte das pessoas possíveis, isso ainda é muito necessário. Mas, sem dúvida, que a inteligência artificial deve estar ajudando as campanhas a se prepararem de forma mais rápida e até qualificada para determinados temas que estão em alta. A gente tem a inteligência artificial como uma novidade, mas a gente já tem as redes sociais, né? Uhum. Começou de uma forma de uso, foi mudando. A gente tem, né, os eleitores de um lado, tem também os candidatos do outro lado, utilizando também, né, das redes sociais. O senhor, como um estudioso, assim, já dá para falar, né, as redes sociais melhoraram ou pioraram o processo eleitoral? Como que o senhor analisa o uso das redes sociais? Essa é uma pergunta complicada de responder, porque pode entrar muito na minha posição pessoal sobre isso. Então, vou tentar fazer a análise mais longe, mais distante disso. O que nós notamos sobre redes sociais? Nas eleições nacionais, elas realmente
tendem a ser mais significativa, mas ainda assim com horário eleitoral gratuito muito significativo, porque o horário eleitoral, ele, né, por um lado, o horário eleitoral gratuito, ele cria uma universalidade, né, em torno dos principais candidatos, principalmente, cria uma linguagem que vá afetar pessoas que estão em Cuiabá, em Fortaleza, em Belo Horizonte, em São Paulo, mesmo que de formas diferentes, mas em torno de um mesmo sentido daquela representação daqueles candidatos. Por isso, muito esse apelo passional, né, que o horário eleitoral gratuito traz. E, por outro lado, as redes sociais, elas se tornaram mais importantes de adequação desses candidatos aos contextos regionais em um país tão diverso como é o brasileiro, né? Onde as demandas de cada macro-região tendem a ser muito diferentes, né? E isso se reproduz nos votos. Nós temos votos muito distintos na região litorânea para o interior do Brasil nas últimas 2 eleições presidenciais, por exemplo, né? Quando a gente vem para o... E o que aconteceu isso? O que acontece, então, nesse sentido? Nós percebemos que as redes sociais, elas acabam trazendo alguns solavancos para algumas candidaturas que não se esperava muito na opinião pública, porque ela está agindo com uma lógica própria, né? E muitas vezes de pessoas ali que não se manifestam tão publicamente, pessoas ali que o meio no qual elas vivem a constrangem sobre determinados posicionamentos políticos dela, seja direita, esquerda, né? Não estou fazendo julgamento de nenhum dos lados, mas a pessoa se sente constrangida de se manifestar publicamente, seja porque o candidato ou candidata realmente cometeu alguma coisa pública complicada, e aí você tem, por exemplo, uma espécie de caixa d'água ali nesse espaço que não se identifica na opinião pública, nas pesquisas de opinião, tudo, que são os chamados votos constrangidos e envergonhados. Né? Então aí de repente aparece, o cara tinha 5% a mais do que ele tinha nas pesquisas de opinião. Mas como? Porque muito está nesse mundo que a gente não tem acesso ali. Nas eleições municipais de São Paulo, mais propriamente, o que nós podemos ver nas duas últimas eleições. Na eleição passada, a gente teve ainda uma importância muito significativa do horário de propaganda eleitoral gratuito, né? E a gente teve o contexto de pandemia nesse sentido. Então as pessoas meio que estavam desconectadas propriamente de toda a campanha ali. Nessa campanha, o que nós temos? Nós temos candidaturas muito fortes por causa do horário eleitoral gratuito, candidaturas muito fortes por causa das redes. Né? Então agora, no final da apuração de hoje, é que nós vamos poder mensurar o que efetivamente está fazendo mais efeito. O que nós podemos dizer é que quanto mais jovem as pessoas são, mais elas são influenciadas pelas redes sociais. Isso, de fato, já é uma constante que é identificado no Brasil e em diversos outros países democráticos do mundo. Né? Quanto mais velho, mais você vai se informar pela TV. Quanto mais novo, mais você vai se informar pelas redes sociais. Então, a tendência, por exemplo, é que candidaturas mais bem-sucedidas na TV tenham votos de um eleitorado mais velho, candidaturas mais eficazes dentro das redes sociais tenham um voto, né, uma maior capilaridade de voto entre os mais jovens. Isso acontece também nas pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais que são feitas face a face, né, dos pontos de fluxo, essas pesquisas tendem a trazer dentro da margem de erro, uma margem de erro mais favorável para o candidato do horário de propaganda eleitoral gratuita. Enquanto aquelas pesquisas que são feitas pela internet tendem a trazer melhor colocados candidatos que têm desempenho melhor nas redes sociais. E para finalizar, explica para a gente um pouquinho sobre a importância do direito ao voto. O direito ao voto tem muita importância na nossa vida, né? Porque o direito ao voto é o que nos permite influenciar, mesmo que ainda de forma tímida, né, de forma mais ou menos pragmática, porque o processo eleitoral nos leva a isso, né, na chegada. A gente viu nos últimos dias os apelos a voto útil, a votos ideológicos, né, o apelo a candidaturas de vereadoras e vereadores que são competitivas para ganhar, tudo isso. Mas o voto é o
primeiro passo, mas é o passo fundamental que garante toda uma sucessão de possibilidade de intervenção no espaço público e no espaço político. Né? Porque, mais do que ideológico, o voto, principalmente o voto municipal, ele é um voto orientado pela demanda. Pela expectativa de que o seu representante resolva aqueles problemas mais emergenciais, mais presentes no seu cotidiano. E isso é muito importante para que a gente, inclusive, restabeleça laços de confiança, de comunidade, né? E dê passos significativos para a cidadania. Porque a consequência disso, de resolver o buraco na rua, o acesso ao serviço público de qualidade, seja educacional, seja de saúde, a consequência disso é também, num outro momento, discutir, mas qual a melhor forma de ser feito isso? De forma 100% pública, de forma 100% privada, parcerias público-privado, o mesmo funciona em A, funciona em B, né? Uma sofisticação também de que se exclua da vida pública, efetivamente, aqueles que não colaboram com esse processo, né? O direito ao voto também é o direito à cidadania, o direito à preservação da vida, né? O direito de ir e vir, tudo isso está no direito ao voto. Inclusive, paradoxalmente, no direito ao voto, inclusive, está a possibilidade e o perigo de restrição disso. Né? Então, assim, não é pouca coisa. Né? Por isso que, em determinado momento, eu apelei a uma responsividade. Né? Muito se debate, né? A gente vai ver muito na noite de hoje, nos dias agora subsequentes com possível segundo turno, a gente vai ver muito as pessoas falando assim, mas será que as pessoas não sabem votar? Mas será que as pessoas estão votando certo? Olha, isso é uma multiplicidade de questões que estão colocadas e que sim, pessoas votam certo, pessoas votam errado. Né? O que dá para dizer, qual seria um critério para votar certo? Votar certo, quando você vota em pessoas democráticas, a direita ou a esquerda, ela está votando certo. Porque isso está muito mais alinhado e adequado às expectativas dessa pessoa do que minha vã consciência ou o meu olhar de analista distanciado pode supor. Entendeu? Se eu não faço campo, se eu não estou ali ouvindo as pessoas, a tendência é que eu faça esse tipo de leitura. E aí, muitas vezes, eu estou falando muito mais de mim do que o que as pessoas estão votando. Agora, quando você vota em pessoas que atentam contra a democracia, efetivamente você está votando errado. Esse é o ponto crucial. E aí, o voto ele tem esses benefícios todos que eu falei, e o voto ele tem o próprio perigo de dar essa possibilidade de conduzir, inclusive, pela própria supressão. E aí as pessoas tendem a pensar muito pelo lado de que pode vencer nessa história. Né? Que eu estou abdicando no meu voto porque eu estou ganhando. Mas as pessoas nunca nunca pensam na possibilidade de que elas podem estar do lado derrotado desse processo de supressão do voto e de autoritarismo. E, para finalizar, a importância do voto e da democracia é exatamente esse. O princípio da democracia não é sobre dar a vitória à maioria, mas é também, principalmente, sobre proteger as minorias. Bom, chegamos ao fim do nosso programa, né, Elô? Muito obrigada pela companhia. Obrigada, Carol, e muito obrigada, professor Paulo, por essa conversa interessantíssima. Muito obrigado, Elô, muito obrigado, Carol, muito obrigado a toda a equipe e as pessoas que estão assistindo o programa. Até breve. Obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau.